Um dos pontos mais críticos em qualquer processo seletivo é a história que se conta. Sabe, aquela narrativa estratégica que consegue ligar o que está no currículo com o que é dito na entrevista. E é exatamente sobre como dominar essa arte que a gente vai conversar hoje. Olha, quem nunca passou por isso, né? Sair de uma entrevista com aquela sensação esquisita de que a conexão simplesmente não rolou, que o avaliador não estava prestando atenção. É uma frustração enorme, especialmente para profissionais experientes. Mas e se a causa disso não for a falta de atenção do outro, e sim algo que está totalmente sob o nosso controle? A resposta, muitas vezes, está na coerência da nossa narrativa. Vamos dar um nome para isso: a entrevista desconectada. Sabe aquele momento em que parece que o entrevistador leu um currículo, mas está conversando com outra pessoa completamente diferente? Essa quebra de percepção é um sinal de alerta gigante. E aqui está o ponto central de tudo. Na maioria das vezes, o problema está aí, numa falha de narrativa. O que está escrito no papel e o que é dito em voz alta parecem vir de mundos diferentes. É uma falha clara de alinhamento entre os fatos e a história que contamos sobre eles. Então, a solução passa por uma mudança de perspectiva. Não se trata de duas coisas separadas, currículo e entrevista. Pense nelas como duas partes de uma única e poderosa narrativa profissional. É uma história contada, digamos, em 2 atos. Uma boa analogia é pensar no currículo e na entrevista como capítulos do mesmo livro. O currículo é o primeiro capítulo, ele prepara o cenário, apresenta os fatos. A entrevista é o segundo, onde a trama se desenrola. E para a história fazer sentido, um capítulo tem que ser a continuação perfeita do outro. E aqui a gente chega na distinção que é, assim, fundamental. O currículo, ele conta o quê? O que foi feito, os fatos, os resultados, os marcos da carreira, preto no branco. Já a entrevista revela o como aquilo foi feito. É o processo, são as competências, é a história por trás daqueles números. Ok, então vamos aprofundar um pouco na primeira parte dessa história, o currículo. Aquele documento que basicamente lista o que a gente realizou ao longo da nossa trajetória profissional. A função principal do currículo é ser um documento objetivo, sabe? Ele serve para listar de uma forma clara e baseada em evidências as nossas realizações e o caminho que a gente percorreu. É como se fosse o nosso histórico de performance. E aqui entra uma palavra-chave: intencionalidade. Um currículo estratégico não é só uma lista de tarefas. Ele precisa evidenciar resultados concretos, com datas. Ele tem que mostrar a evolução da carreira, as mudanças de cargo. E o mais importante, ele precisa ser ajustado para conversar com a descrição da vaga. Ele tem que responder à pergunta: o que da minha história é relevante para esta oportunidade específica? Certo. Com o primeiro ato bem construído, vamos para o segundo, que é onde a história realmente ganha vida. A entrevista é o nosso palco para revelar o como. Se o currículo é o roteiro, a entrevista é a performance. É nesse momento que os números e os fatos que estão lá no papel se transformam em histórias de competência. É a hora de detalhar o processo, a estratégia por trás, os desafios que apareceram no caminho e o que se aprendeu com tudo isso. Então, o modelo se resume a isso aqui. De um lado, o currículo, com foco no que, nos fatos, para deixar clara a trajetória e os resultados. Do outro, a entrevista, com foco no como, no processo, para demonstrar as competências e, claro, gerar impacto. Ter essa divisão bem clara na cabeça é o segredo da coerência. Mas afinal, por que tudo isso importa tanto? Qual é o resultado prático de conseguir alinhar, de verdade, o que com o como? Vamos ver um exemplo prático que deixa isso bem nítido. No currículo, tem lá uma afirmação poderosa e factual: aumentei os resultados de vendas em 20% no último trimestre. Ótimo. Agora, na entrevista, essa frase se expande para uma história de competência. Algo como: olha, esse aumento de 20% foi o resultado de um processo que eu liderei. Comecei analisando os dados da equipe, identifiquei algumas lacunas e, com base nisso, implementei um treinamento novo focado em resolver esses pontos. Percebe a diferença? A pessoa não está só dizendo o que fez, mas mostrando como ela pensa e age. Isso demonstra análise, liderança, estratégia. E o efeito disso é duplo e muito poderoso. Para o avaliador, essa coerência toda gera o que a gente pode chamar de encantamento. É uma palavra forte, mas é isso. A percepção de valor sobre o profissional aumenta demais. E para quem está sendo entrevistado, ter essa clareza na narrativa aumenta muito a autoconfiança, o que permite uma comunicação mais segura, mais impactante. Então, fica aqui uma reflexão final. A história profissional que está sendo contada hoje, ela é uma só? O que está no papel e o como que é dito na conversa, eles estão bem conectados?
Parar para pensar nisso já é o primeiro grande passo para transformar completamente um processo seletivo.